Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos aqui para a nossa lição, a lição de número 2, que tem como assunto a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áudio. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica está na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois os versículos 9 ao 14. A lição de hoje, ela tem como objetivo esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Este é o objetivo geral da lição. Objetivos específicos. No primeiro ponto, temos como objetivo refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. No segundo ponto, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E no terceiro, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Diz que nesta lição nós iremos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do plano divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. É exatamente isso, queridos irmãos, que esta lição ela trata, é de mostrar o quanto o nosso Deus, ele foi bondoso para conosco, ele é bondoso, ele é misericordioso, ao revelar o seu plano de salvação, ao manifestar o seu plano de salvação aos seres humanos. Ponto 1 da nossa lição, a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Queridos, como é maravilhoso saber que em Cristo nós estamos em uma posição privilegiada, uma posição totalmente diferente de quando estávamos no mundo. Éramos, por natureza, pecadores, condenados à morte, à condenação eterna. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós temos, por sua infinita graça, a oportunidade de termos uma nova posição em Cristo Jesus, de termos os nossos pecados perdoados, de termos a oportunidade de sermos justificados, regenerados, de sermos santificados. São bênçãos maravilhosas da parte de Deus para a nossa vida, para a vida do crente. Neste ponto, queridos, nós temos 3 subpontos. O primeiro subponto diz a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, os versículos 1 e 2, o apóstolo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa a frase dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou bendito, ou onde bendito significa digno de louvor. Após, o apóstolo Paulo, ele dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno,
e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então, a doxologia aqui é essa sequência que vai do versículo 3 ao 14, onde o apóstolo Paulo, ele apresenta esse maravilhoso tributo a Deus pelas bênçãos concedidas aos homens. Continuemos. Ponto 2 do subtópico 2 do ponto 1, nós estamos falando da nova posição em Cristo. Já falamos sobre a doxologia, que é essa introdução que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 1 de Efésios. Ele se apresenta e começa uma sequência onde ele apresenta, não é, este maravilhoso tributo a Deus pelas bênçãos recebidas do Senhor. Não é? Na verdade, é um hino teológico de gratidão, caracterizado pela seguinte reflexão, ou pelo seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Isto é, essa doxologia. As bênçãos espirituais, subtópico de número 2. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, como diz aí o texto que lemos, isto é, do reino espiritual. Graças a Deus. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ou o comentarista da lição, pastor Douglas Batista, ele nos leva a uma reflexão. Ele nos leva a pensar sobre as bênçãos espirituais. Elas são, na verdade, provenientes das regiões celestiais. Aqui nós não estamos tratando de bênçãos materiais, porque Deus, além de nos abençoar com as bênçãos espirituais, Ele ainda nos abençoa com as bênçãos materiais. Por exemplo, Deus, ele nos dá condições de adquirir uma casa, um bem material, uma bênção material, de adquirir um meio de transporte, de conseguir se formar, de construir uma família. São bênçãos materiais da parte de Deus. Mas nós estamos tratando nessa lição especificamente das bênçãos espirituais. Olha o que o comentarista diz. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 3 ao 14. É o texto onde o apóstolo Paulo ele faz aí este hino de gratidão a Deus pelas bênçãos espirituais. É isso que eu quero que você frise bem aí na sua mente. Reflita comigo sobre as bênçãos espirituais. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Está aí no versículo 1. Aliás, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 5. Deus nos predestinou para sermos filhos. Olha, irmãos, como é maravilhoso meditar na palavra de Deus e ver quantas bênçãos espirituais nós temos recebido da parte de Deus. Capítulo 1, versículo 6. Nos fez agradáveis para si. Quem era pecador, miserável, condenado, distante da presença de Deus, agora nós somos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos fez agradáveis para si. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós estamos aqui fazendo menção do texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, essa sequência que vai do versículo 3 até o versículo de número 14. Capítulo 1, versículo 7. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Outra bênção maravilhosa.
a palavra do Senhor vai nos dizer que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então é outra bênção maravilhosa. Cristo, ele nos remiu por seu sangue. Versículo de número 8 ao 12, do capítulo 1 de Efésios. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Outra bênção maravilhosa. Nós estamos falando das bênçãos espirituais. Versículo de número 13, parte A. Revelou-nos a palavra da verdade. Olha, irmãos, quando nós estávamos distantes, no pecado, na desobediência, éramos cegos espiritualmente, não conhecíamos a verdade. E a Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esta é uma bênção espiritual da parte de Deus. Nós não conseguimos entender. A nossa visão, o nosso entendimento espiritual estava como que trancado, fechado. Não conseguíamos entender. Éramos cegos espiritualmente. Mas, através desta bênção maravilhosa, que é resultado da salvação em Cristo Jesus, hoje, nós temos a palavra de Deus revelada para nós. Temos o entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele é o intérprete da Bíblia Sagrada. Ele fala conosco. É por isso que cada vez que nós pegamos a Bíblia, que lemos um texto bíblico, parece que aquele texto se renova. Toda vez nós temos um entendimento, algo novo, algo melhor para nós. Isto é bênção espiritual. Versículo de número 13, parte B. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Outra bênção. Versículo de número 14. Ainda garantiu a validade da sua promessa. Essas são as bênçãos espirituais que Deus, ele tem concedido a nós. Ponto 3. A nova condição. A expressão em Cristo significa que fomos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Queridos, aqui nós observamos que em Cristo nós temos uma posição totalmente diferente. Essa expressão em Cristo significa que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, estas bênçãos espirituais, é importante frisar que é somente em Cristo, por meio de Cristo. É Cristo que nos proporciona essas bênçãos. É somente por meio dele. A Bíblia diz que não existe outro meio para a salvação. Porque todas essas bênçãos espirituais, elas são resultado da salvação em Cristo. A partir do momento que eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, que eu faço uma aliança com Cristo, que eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu passo a desfrutar dessas bênçãos. Primeiro, eu sou regenerado, passo aí pelo processo do novo nascimento, é uma bênção espiritual. Aí eu vou ser justificado, santificado. Aí vem uma infinitude de bênçãos espirituais da parte de Deus. Nós estamos frisando as bênçãos espirituais. Mas a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, a pessoa também passa a desfrutar de muitas e muitas bênçãos materiais da parte de Deus. Quem sabe, eu já ouvi aí muitos testemunhos de pessoas que viviam aí desarrumada, a pessoa não cuidava, da sua aparência, e aí de repente, quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa ela consegue sentir aquela sensação de que precisa ter
uma postura diferente, como servo de Deus, se vestir bem, andar bem, falar como servo de Deus. Então são bênçãos que Deus ele concede àqueles que aceitam a Jesus, o seu Filho, como Senhor e Salvador. A vida cristocêntrica neste mundo é o ponto de número 2. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Queridos, neste ponto, nós vamos falar sobre a primazia de Cristo, ou uma vida cristocêntrica neste mundo. O que Cristo ele representa em nossas vidas como servos de Deus, a primazia de Cristo. A nossa vida, a vida cristã, ela deve ser cristocêntrica. De maneira nenhuma nós devemos deixar que Cristo desapareça da nossa vida. O brilho de Cristo ele deve estar sempre em nossa vida. O comentarista da lição ele está falando a respeito da primazia de Cristo num contexto geral, neste mundo. Nós sabemos que Cristo ele exerce um papel muito importante aí na história da humanidade, até porque aí a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vemos que isso aconteceu na história, não é? Essa importante, não é? Essa importante participação de Cristo na história da humanidade. E pela Bíblia Sagrada nós vemos que Cristo foi por ele que foram feitas todas as coisas. E na vida do crente, Cristo ele deve exercer papel prioritário. O crente ele deve sempre reconhecer a primazia de Cristo na sua vida. Primeiro subtópico do ponto 2, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua verdade, que está no versículo 9 do texto que nós lemos, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Irmãos, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Então nós vemos aqui nesse subtópico a revelação do mistério de Deus. Deus ele decidiu se revelar para o ser humano, embora sendo algo que estava oculto para nós quando estávamos no mundo de pecados, no mundo distante da presença de Deus. Esse mistério, esta clareza que hoje nós temos, por sermos servos de Deus, nós não tínhamos, estava oculto para nós. Mas hoje, pela graça de Deus, a verdade foi revelada para nós e nós podemos desfrutar das bênçãos provenientes desta revelação de Deus, não é? A revelação do mistério. Segundo, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. A plenitude. Aqui, queridos, nós vemos que Cristo, ele veio na plenitude do tempo, da vontade de Deus. Ele se revelou no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo estabelecido por Deus. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que
chegando à plenitude dos tempos, ele se revelou, ele se manifestou. E Cristo, ele exerce esse papel muito importante aí neste mundo, não é? Na história da humanidade. Na plenitude dos tempos, ele decidiu se revelar. Vamos para o ponto, subtópico de número 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os gentios, indicando que em Cristo os crentes, aliás, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aqui, queridos irmãos, nós vemos que Cristo, ele exerce papel importante, prioritário, tanto na vida dos judeus, como dos gentios. Ele decidiu se revelar para judeus e gentios, para todos os povos. Ele não faz acepção de pessoas. O plano de Deus está abrangendo, ou abrange, a todas as pessoas, a todos os povos. E tudo isto é para louvor da glória de Cristo. Síntese do subtópico 2. Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Aqui nós observamos, neste ponto, que Cristo, uma vida em Cristo, ela deve ter a primazia. O crente, ele deve ter Cristo como algo prioritário na sua vida. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, a nossa fala deve refletir Cristo. Os nossos pensamentos devem refletir a pessoa de Cristo. Os nossos relacionamentos devem refletir a pessoa de Cristo, o brilho de Cristo. A nossa convivência com a família, com os amigos, no trabalho, na viagem, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. A nossa vida, ela deve ser cristocêntrica neste mundo. Cristo deve exercer papel fundamental na nossa vida. Então, você que me ouve neste momento, você que me assiste, faça assim. Deixe Cristo ser o centro da sua vida. Deixe Cristo ser aí, aparecer na sua vida. Que o brilho de Cristo esteja na sua vida. Que o seu olhar, que a sua visão esteja fita em Cristo. O escritor aos Hebreus nos alerta que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Devemos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Cristo. A nossa visão deve estar direcionada para Cristo. Então, esse ponto ele é muito importante para a nossa vida. Vamos para o ponto de número 3, para fazermos aqui a conclusão. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos convence, ou que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E ele é penhor da nossa herança. No primeiro subtópico do ponto 3, diz o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação,
e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. É como que uma marca que a pessoa recebe no momento que ele confessa a Cristo como Salvador. Então é por isso que o Espírito Santo ele exerce um papel muito importante no processo de salvação. Por quê? Porque ele tem esta função de selar, de separar, de marcar a pessoa. Esse aqui pertence a Cristo. Esse aqui está salvo na pessoa bendita de Cristo. Esse aqui teve os seus pecados perdoados. Esse aqui foi justificado. Então, o Espírito Santo ele exerce esse papel. O comentarista da lição vai dizer que nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo, ele nos marca, nos sela. Ele nos separa e mostra para o mundo que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Deus, que nós somos servos de Deus. Então é por isso que o Espírito Santo ele exerce esse papel fundamental, esse papel importante no processo da salvação. Vamos continuar. Ponto de número 2 do subtópico 2 do ponto 3 aqui da nossa lição da EBD. O penhor da nossa herança. O termo grego aqui utilizado, ele pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina aqui, queridos irmãos, que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Olha, queridos irmãos, o papel tão importante que o Espírito Santo ele exerce aqui no processo de salvação, não é? Ele é como um depósito que garante a nossa herança, não é? A nossa herança em Cristo, pois em Cristo nós somos herdeiros das bênçãos de Deus. Vamos para a conclusão da nossa lição de hoje. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Meus queridos, para mim foi um prazer muito grande, uma satisfação estar aqui, trazendo esta simples exposição da palavra de Deus, baseado nesta lição, neste tema tão importante que nós estudamos na semana passada. Não foi possível realizarmos a EBD online e hoje Deus nos deu essa oportunidade. Espero poder ter cooperado com o seu crescimento espiritual, com a sua edificação e eu quero de já lhe fazer o convite para a nossa EBD online no domingo. Domingo nós vamos fazer no horário normal, das 8h30 às 11h. Estaremos realizando a nossa EBD online e transmitindo através das nossas redes sociais, através do meu Facebook e do Instagram da Área 9. Você que ainda não segue a Área 9, você coloque aí no Instagram ADTimon Área 9 e siga e esteja conosco no domingo na EBD online. Um prazer também ter a minha amiga Áurea conosco, não é? Deus abençoe a irmã Áurea e a sua família. E aqui no Facebook, meu amigo J. Mendes, também temos aqui a participação dele conosco. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, também fazer um convite especial para vocês. Nós estamos organizando, eu estou organizando um canal no YouTube e já temos alguns vídeos lá postados
E a minha intenção é estar colocando sempre, toda semana, uma reflexão sobre a nossa EBD, né? A EBD online. Nós estamos lá, colocamos algumas playlists, culto doméstico, devocional ao meio-dia, de segunda a sexta, estamos fazendo. Inclusive, quero convidar você que está comigo aqui, talvez pela primeira vez, nós estamos realizando todo dia, ao meio-dia, aliás, de segunda a sexta, ao meio-dia, um devocional, onde louvamos a Deus com hinos da harpa cristã, fazemos uma leitura devocional de um capítulo da Bíblia e fazemos um clamor pelo Brasil, pelas nossas famílias, pelo mundo que sofre com esta pandemia. Quero também ficar colocando alguns vídeos de reflexão, de palavra. E na quinta-feira, às 20 horas, será a minha primeira transmissão pelo YouTube, pelo canal no YouTube. Quero pedir gentilmente a você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva lá, olhe, nós já temos muitos materiais lá, muitos vídeos. E na quinta-feira, se você puder estar conosco às 8 horas da noite, às 20 horas, estaremos pregando a palavra de Deus, baseado no tema Por que os justos sofrem. Você é meu convidado especial e me ajude na divulgação. O cartaz de convite está aí nas minhas redes sociais, meu Instagram, no Facebook. Você pode pegar, compartilhar com um amigo, convidar uma pessoa da sua família, alguém próximo de você para estar conosco, para nos ajudar. E o meu objetivo é que até na quinta-feira tenhamos aí pelo menos 1000 inscritos no canal. Nós já passamos dos 430, não é? Até ontem eu olhei, tinha 430 inscritos, e eu acredito que a gente pode chegar aos 1000 inscritos se você estiver comigo nesse propósito, neste projeto maravilhoso da parte de Deus. Eu quero orar. Deus, querido Senhor, te agradeço por esta oportunidade, por mais este dia, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra que fizemos, Pai. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos espirituais, ó Deus, que o Senhor tem dispensado sobre a nossa vida. Obrigado pela salvação, meu Deus, pelo perdão dos pecados, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o intérprete da Tua Palavra. O Teu Espírito, que é aquele que nos fortalece, que nos orienta, que nos dirige, que fala conosco. Ó Deus, continua, Senhor, conosco, nos concedendo muitas bênçãos espirituais. Abençoa todos que me assistem nesse momento. Que a bênção do Senhor seja extensiva, Senhor, à família de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, permanece conosco, nos dando um dia de paz, um dia de proteção. Quero te apresentar de forma especial o irmão Jefferson e sua família, Pai, que neste dia perderam, ó Deus, um de seus entes queridos. Ó Deus, visita o Teu servo, fortalecendo o coração, dando, Senhor, forças nesse momento tão difícil. Abençoa toda aquela família. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus.